Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 16 de novembro, às 20 horas, começando uma live importantíssima, uma live que eu acho que vai responder a vários questionamentos que vários investidores têm nos feito aqui. E eu recebi esse material do time da XP, que eu apresento aqui para vocês, o Marco Regino, que ele é head da mesa de fundos listados da XP e especialista em real estate, especialista em mercado imobiliário. E o Vinícius Duarte, mais conhecido como Vini, que é trading e responsável também na área de estratégia e conteúdos da mesa de fundos listados da XP. Eu confesso a vocês que quando eu recebi esse material, eu fiquei encantado. Eu tenho uma pessoa também muito conhecida aí, que é o Lucas Stefanini, que é um grande amigo, que sempre também troca conteúdos com a gente aqui. E quando eu respondi, eu falei, Lucas, a gente precisa trazer o time todo para que vocês possam apresentar e detalhar melhor esse estudo que a XP fez na mesa da XP, né, na mesa de fundos listados da XP, que mostra para onde está o movimento, o fluxo, tanto positivo quanto negativo, dos investidores de fundos imobiliários. De certa forma, explica um pouco desse movimento que a gente está vendo. Então, esse raio-x que eles vão apresentar para vocês hoje vai responder a várias perguntas de vocês com relação a esse movimento que a gente está vendo aí de quedas nos fundos imobiliários. Algumas coisas surpreendentes, confesso a vocês que eu, inclusive, mudei um pouco da minha leitura do mercado depois desse estudo que a XP fez. Quero também agradecer, especialmente o compliance da XP, aos diretores da XP, que nos cederam aqui, muito gentilmente, o pessoal para participar de uma live aqui na Suno, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse tema. Então, obrigado, XP, obrigado a vocês, Marco e Vini. Passo a bola para vocês. Começamos por quem? Vamos por mim, vamos ver se a internet está permitindo. Mas obrigado, Baroni, obrigado por esse convite, né? Uma honra estar aqui com vocês, participando dessa live. Bom, né, acho que para deixar uma coisa clara aqui, né, o nosso time aqui, também agradecer o Lucas que fez a ponte, e todo o time lá da frente de produtos de fundos imobiliários. Deixar uma coisa clara aqui que nosso time, ele é um time de secundário, né? O que a gente faz? A gente é da mesa de operações ali da XP, totalmente diferente do time da Asset ali, que é o buy side, né? Então a Asset, ela acaba sendo muitas vezes cliente nosso, né? Assim como hoje grande parte do mercado dos principais alocadores de fundo imobiliário também são, desde pessoas físicas até os institucionais, que vale a gente falar aqui que hoje a gente tem 65% de share do volume negociado do segmento institucional que passa aqui pela nossa mesa, e cerca de 55% do mercado de varejo. Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer para vocês uma visão um pouco diferente, né, do que o gestor possa ter, né, do que, eventualmente, até os analistas ali, né, que são muitas vezes mais fundamentalistas. A gente vai trazer uma perspectiva mais de fluxo, que traz comportamento, traz tendência, né, e o Vini aqui do nosso time ajudou bastante a desenvolver esse relatório, né, foi idealizador desse relatório aqui dentro da XP, e a gente vai trazer alguns dados que talvez a gente, né, o mercado não esteja tão acostumado a ver. Aí agora eu passo para o Vini para se apresentar um pouco. Não, legal. Acho que é até bom, dando um passo atrás, né, explicando primeiro o que a mesa faz. Acho que é importante pontuar, né, a gente aqui é responsável pelo trading, como o Marco falou, né, para ficar negociando ali, tanto para o investidor institucional, quanto para o investidor pessoa física, né. E diferente de uma mesa convencional, que é aquela mesa que habitualmente é responsável somente pelo fluxo de negociação, a gente também é uma mesa geradora de inteligência, né? Uma mesa geradora de conteúdo. Então, a gente vê que esse viés educativo é muito importante, e desde o início a gente se propôs aqui a seguir nessa linha para poder ajudar no desenvolvimento do mercado, né? Então, diariamente a gente solta aqui pela mesa uma série de relatórios, e um deles, né, que é um relatório mensal, chamou bastante atenção no mercado. A gente recebeu bastante feedback positivo, que é esse de flow, né, é um relatório de fluxo, no qual a gente especifica ali como que os investidores estão se comportando, né? Quando eu falo investidores, tanto institucional local, que em sua grande maioria, né, são os fundos de fundos imobiliários, né? São os investidores pessoas físicas e também o investidor não residente, né? Investidor estrangeiro. Então, a gente tem uma visão em que a gente quebra por segmento como que esses investidores estão se comportando para poder dar um direcionamento para o mercado, né?
e trazer aqui o nosso diferencial, que é estar dos dois lados da mesa, né? A gente está tanto na compra como na venda, para poder mostrar justamente essa perspectiva diferente que a gente tem. É isso. Bom, o pessoal perguntando se a gente está ao vivo, desculpa, a gente está... Oi, Marco. Desculpa interromper, só acho que deixar claro que os dados que a gente traz aqui, eles não são específicos da XP, né? Eles são dados públicos, né, que disponibilizados pela B3 no mercado todo, tá? Isso acho que é bem importante a gente pontuar. Tá. Bom, o pessoal está perguntando se a gente está ao vivo, a gente está ao vivo. Vini, o pessoal pediu para você, o seu som está um pouquinho abafado, de fato está mesmo, eu não sei se ele está configurado para o handset, então chegar um pouquinho mais perto, tá? E vamos lá. Ô Marco, realmente a sua internet está um pouquinho mais lenta, se for o caso depois a gente deixa só o seu som e a gente deixa a imagem. Mas Vini, vamos trabalhar, eu vou colocar aqui compartilhado, passo a bola e vocês vão tocando aí, e qualquer interrupção aqui eu vou adicionando. Pessoal que está assistindo a gente ao vivo aqui agora, peço encarecidamente que vocês olhem com muita atenção os dados que a turma da XP preparou, que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, poxa, que raio-x fantástico. Então, vale conferir com atenção, muitas das respostas que vocês querem estão neste material. Então, Vini e Marco, a bola está com vocês, e assim que vocês pedirem para eu ir passando aqui, eu vou trocando os slides, tá bom? Boa, vamos lá. Pode passar. Boa. Então, aqui no primeiro slide, né, o que a gente mostra? A gente, primeiro, para contextualizar, né, a gente trouxe ali a evolução histórica do IFIX, né, da Selic e do IPCA, que são três variáveis mais macro, né, que se interagem e que explicam bem o que está acontecendo no mercado nesse momento. Né? Então, se a gente olhar ali para essa linha preta, que é o IPCA, a gente vê que ali no finalzinho de 2020, né, começou a subir o IPCA e logo depois, para controlar essa subida de juros, né, o Banco Central começou a subir a Selic, né, e com a subida da Selic, a gente viu que os investidores começaram a precificar os fundos imobiliários em relação à Selic no retorno nominal, né, e aí a gente viu que teve uma queda, né, uma queda ali mais agora em 2021. Então, acho que só para ajudar aqui, Vini, acho que a gente via isso também não é muito segredo. Historicamente, o IFIX e a Selic nominal, elas sempre foram inversamente correlacionadas, né? Então, você vê ali a primeira janela, 2011 a 2013, ali você vê, né, eles meio que cruzando. De novo, ali a partir, né, de julho de 2013, quando tem um novo movimento contracionista ali, você vê uma queda um pouco mais acentuada do IFIX, né? E isso vai acontecendo meio que de forma, digamos assim, proporcional até ali, né, talvez o início de 2019, né? E a partir de 2019 a gente teve uma sofisticação, né, um aumento grande do mercado, né, E fora os fatores de 2020, 2021, né, pandemia, tudo, que fizeram com que eles perdessem um pouco essa correlação. Mas além de todos esses acontecimentos e eventos atípicos, né, a gente viu uma evolução do setor, que acho que a gente, né, depois vai passar aqui nos próximos slides, o inventário de mercado, ele foi trocando um pouco o perfil, né? Então a gente vinha ali de um inventário de fundos imobiliários, né, uma composição do IFIX muito dependente de fundos de tijolo, né, e ao longo do tempo isso foi migrando para fundos de papel, né, então acho que assim, se você vê, acho que o drawdown que a gente teve nas janelas, né, contracionistas ao longo desses últimos 10 anos, foram muito o efeito foi muito mais sentido do que agora, porque hoje o IPCA e o GPM, né, é passado na cabeça ali. Mas peraí, vamos dar 2 passos para trás para a gente ficar dentro do linguajar das pessoas que nos acompanham. Tá bom. Só para ver se eu entendi. Esse gráfico está mostrando que os fundos imobiliários eles estão sendo mais precificados dentro de um yield nominal do que real. É como se a gente tivesse desparametrizado aquilo que sempre historicamente funcionou, que é fazer uma comparação com o juro real. É isso que eu entendi desse slide? Confere? É isso aí. É isso aí. Então vamos lá, gente. O que aconteceu traduzindo esse slide?
Com essa disparada da inflação, com esse descontrole da inflação e essa saída de juros de 2% para, vamos colocar 8 ou 10, por hipótese, que eu estou trabalhando, foi um crescimento tão vertiginoso que as pessoas começaram a olhar muito mais o nominal do que o real. Porque nós nunca tivemos um descompasso tão grande quanto esse, de uma subida tão acentuada como essa. Então é como se por um determinado momento o mercado tivesse perdido a sua referência de precificação. E esse gráfico está nitidamente mostrando que esse cruzamento faz com que esse comportamento tenha essa visão mercadológica, se é que eu posso dizer assim, ok? Exatamente. Acho que só, né, pondo uma cenourinha ali, daqui a pouco a gente vai ver, né, assim, se você me perguntasse, eu falaria que o IFIX deveria ter caído muito mais, né? Mas por que não caiu? A gente vai vir com a resposta aqui, talvez nos próximos slides. Tá bom. Pessoal, antes de mais nada, eu esqueci que o pessoal da Suno pediu para falar que tem nos comentários aqui alguns materiais, algumas coisas, alguns links promocionais que eles disponibilizaram, e tá aí para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, seguindo em frente. Não, legal. Aqui falando, o que a gente fez nesse slide, né? A gente quebrou o IFIX em segmentos, né, para a gente poder entender de que forma ocorreu essa queda durante o período aí, durante o ano de 2021, né? E o que a gente observou é que teve um comportamento muito diferente ali entre o segmento de fundos imobiliários de CRI e os fundos de tijolo e os fundos de fundos, né? Então, os fundos de CRI ficaram praticamente estáveis durante esse período. Então, a linha vermelha ali, né, a gente pode identificar esse comportamento. Já os fundos de tijolo sofreram bastante, né? E os fundos de fundos também. Por que disso, né? Os fundos de CRI, eles têm um repasse ali da inflação mais imediato, né? Então, de 2 a 3 meses ali para refletir diretamente no resultado dos fundos, né? Então, a inflação subiu, foi repassada para os fundos, o investidor precificou esse retorno nominal, comparou ali com o nível de CDI e ainda assim tornou-se atrativo, né? Do outro lado, a gente vê que os fundos de tijolo demoram mais tempo para poder corrigir a inflação, né? E ainda não teve grandes mudanças ali no nível de dividendo, e o investidor começou a vender, aqui em parte indo para a renda fixa, né? Em parte migrando para o segmento de fundos de CRI. Então, a gente vê que o segmento de CRI, de fundos de CRI, né, ajudou a amortecer essa queda do IFIX nos últimos meses, tá? Acho que aqui é o grande diferencial, né? E além disso ali, a gente vê que o segmento que mais sofreu, né, foi o de fundos, porque, né, a dinâmica de negociação desse segmento, ela é bem diferente dos demais, porque tipicamente quem carrega esses papéis é o investidor pessoa física, né? E aqui não tem tanta contraparte institucional na outra ponta para segurar em eventual vendas de ativos, né? Então, tem bastante investidores ali que se expõem ao segmento de fundos imobiliários exclusivamente com o fundo de fundos, né? E nessa eventual aí subida de juros, na saída do segmento como um todo, o segmento de fundos acabou sendo pressionado, né? E aí foi o que mais sofreu, e isso foi o que mais sofreu durante todo esse período. Bom, o que também não está nada de errado, né, Marco? Que o FOF ele sempre teve essa visão de beta positivo, né? Ou seja, quando o mercado está bem, ele performa melhor que todo mundo, e quando o mercado está mal, como agora, ele é pior do que todo mundo. Então, nesse ponto, está cumprindo o rito, né? Está cumprindo o rito e, além do passivo, né, ser principalmente pessoas físicas, que você vê que, né, muitas vezes, né, acaba vendendo a qualquer preço e não tendo contraparte ou profundidade na pedra ali, fazendo com que o papel sofra, a gente vê hoje que ele até ficou interessante para institucionais, né? Acho que depois a gente entra um pouco no detalhe de setor a setor, mas hoje a gente vê alguns institucionais locais atuando na compra de fundos por entenderem que tem além, né, de um dividendo atrativo, ainda com spread ali versus ao custo de oportunidades deles, mas também eles enxergam um ganho de capital aí a médio e longo prazo, tá? Então, isso é uma oportunidade aí para deixar em alerta. Traduzindo o que o Marco falou, em outras palavras, o FOF ficou tão descontado que começa a chamar a atenção já dos grandes investidores, que por coincidência foram alguns os que levaram a essa queda também. Então, assim,
são algumas coisas que só o mercado nos proporciona, mas vamos em frente. E acho que a gente teve, né, acho que só um ponto também, a gente saiu lá de 2016 com menos de 10 FOFs, né, para mais de 30 hoje, né, então assim, e por ser um produto direcionado a pessoas físicas, né, acho que dentro da carteira das pessoas físicas isso ficou muito relevante também, né, então acho que lotou o mercado. Aí passo para o Vini aqui. E acho que é até interessante notar, né, é que, por um lado, a gente vê uma oportunidade ali no segmento de fundos de CRI, por conta do perfil de renda, né, então, para quem busca renda, hoje está muito interessante, e dos fundos de tijolo também tem uma grande oportunidade, né, porque a gente vê que, para o longo prazo, seguindo o ciclo imobiliário, isso deve se corrigir, e aí quem aproveitar esse momento de baixa, né, consegue ali surfar, eventualmente, num ganho de capital, né? Então, o mercado tem gosto para tudo hoje, né? É contraintuitivo, né, Vini? Mas o que você falou é importantíssimo, né? Às vezes a gente acha, mas agora eu vou comprar o de CRI porque o fundo de CRI está com um yield muito melhor, etc. E aí você vai esquecendo o tijolo e esquece que o tijolo ele tem um comportamento de yield diferente, porque ele pode capturar ciclos imobiliários que não estão na conta. Então, para quem é comprador de fundo imobiliário, você acaba tendo uma oportunidade de renda e ganho de capital no mesmo momento, né? Um momento único que a gente está vivendo agora. Né? Sim, sim. E acho que vale lembrar daquele conceito de custo de reposição que acho que você já abordou algumas vezes aqui na live, né? Então, assim, hoje muitos fundos de tijolo estão negociando abaixo do custo de reposição, né? Ou seja, que se o incorporador precisasse comprar o terreno, bancar a obra, né, impostos, incorporação, o custo final desse empreendimento estaria mais caro do que hoje negociando em tela, né? Como a gente fala. Então, né, assim, de novo, é uma oportunidade de você comprar algo descontado. Muito bem. É isso aí. Muito bem. Então, esse slide mostra que realmente o tijolo perdeu espaço no mercado de FIIs e o papel, o FOF também um pouco, mas quem realmente tomou o mercado de todos, né, o stake aí, né, a fatia, foram realmente os fundos de CRI. E aqui eu quero fazer aqui uma licença poética, que foi aqui mais ou menos a época que a gente começou a investir em fundo imobiliário, como o fundo de CRI era irrelevante no processo. A gente não falava de fundo de CRI, para falar a verdade para vocês. A gente começa a falar mesmo, eu já contei essa historinha para vocês, de 2016 para cá, 2015, 2016 para cá, quando a gente começa a entender os fundos de CRI. Olha o que acontece com o mercado, e isso é incrivelmente fantástico quando a gente olha dentro desse recorte temporal. Não, e até fazendo um paralelo aqui para a Fiagro, né, eles estão começando pelos fundos de dívida, né, como se fosse de CRI, né, fundo de CRA. Então eles já estão começando um pouco mais sofisticados, né, por assim dizer. Isso que você falou é importantíssimo, assim, é quase que um apêndice aqui, mas realmente o Fiagro ele está começando a indústria de cabeça para baixo, com mais crédito e com menos. Você não tem um relatório gerencial direito e já tem bilhões rodando no mercado, então você não tem nem análise, né? Mas vamos lá. Verdade. E aqui em outubro, né, a gente vê esse gráfico de performance que seguiu o padrão do que a gente já vinha falando nos slides anteriores, né? Então, novamente aqui os fundos de CRI mantendo uma estabilidade, né? O IFIX teve uma queda aqui e os fundos de tijolo sofreram um pouquinho durante outubro, né? E a gente vai explicar como se deu essa dinâmica de negociação no mês de outubro nos próximos slides. Já pode passar para o próximo. Bom, primeiro, acho que é muito interessante a gente falar sobre o volume de negociação, né? Como que se dá esse volume de negociação no mercado de fundos imobiliários. Então, a gente viu que até junho, né, o volume estava em ascensão ali, o volume do mercado como um todo estava crescendo. Então, bateu ali 318 milhões na média diária, né? E aí, depois, com o aumento de juros, o mercado deu uma arrefecida e começou a diminuir o volume de negociação, né? Então, comparando aqui junho com outubro, né, caiu mais ou menos 20%. Né? Eu acho que é interessante explicar como que se deu essa queda de volume negociado. Então, vamos quebrar aqui por tipo de investidor. Né? Olhando para o investidor institucional local, tipicamente os fundos de fundos, né, a gente vê que grande parte deles hoje negociam com um grande desconto em relação à cota patrimonial e não conseguem captar recursos no mercado primário, né? Com isso, eles não conseguem gerar caixa para poder fazer compras no mercado e segurar talvez ali os níveis de preços, né? Além disso, tem outro fator muito importante, que é a questão desses fundos terem alocado os recursos lá atrás
e estarem carregando algumas posições com prejuízo, né? Então, é difícil o FOF ali segurar, fazer um giro estando com prejuízo nas posições em carteira, né? E por conta disso, o mercado sente falta hoje um pouco dessa ponta compradora, né? Dado esses dois motivos que eu falei. Esse gráfico exemplifica bem essa questão, né? Então, na série histórica aqui, os FOFs estão ali com um menor nível de caixa nos últimos meses, né? Há muito tempo atrás eu escrevi um artigo falando justamente desse paradoxo que é o fundo de fundos. Agora, em tese, seria o melhor momento para ele captar, não é? Tá barato. Mas como é que você faz uma captação com 20%, 30% abaixo do valor patrimonial? Então, os FOFs, eles vivem eternamente numa situação paradoxal. Por isso que eu, Baroni, sou a favor de fundos mais híbridos. Quando você mistura FOF com CRI, você venderia os CRIs agora, faz caixa para comprar fundo de fundos e inverte essa lógica em outro momento. Então, eu sou defensor de uma tese híbrida para fundos líquidos. Concordo. Concorda, tem vindo Marcos? muito fundo multi-estratégia agora, né? Que acaba não sendo. Ele acaba até misturando ações, né? Já se falaram em comprar CEPAC, mas eu acho que são os fundos mais bem posicionados para surfar esses ciclos, né? E a gente já via muitos gestores que faziam isso embaixo de uma casca de fundo de CRI, né? Que também fizeram super bem feito também. Mas mesmo assim, chega momento assim, você vê que os puros sangues, que a gente fala, os FOFs, eles acabam entrando naquele deadlock que você acha que você mesmo falou disso, né? E isso compromete bastante a liquidez, o giro de mercado. É isso. Vamos lá. Aí, além disso, né, explicando aqui o comportamento de outros investidores, acho que é muito importante falar como que o investidor não residente se comporta no nosso mercado, né? Investidor que a gente algo novo. Falar. Isso. Então, assim, tipicamente, historicamente, a gente tem observado o investidor não residente se comportar como arbitrador, né? Então, são fundos, né, estrangeiros que ficam tanto na venda como na compra do mesmo ativo, né? Fazendo ali um day trade mesmo, com base na diferença de preço que ocorre ao longo do dia. Tem alguns robozinhos ali que ficam fazendo esse movimento, e a gente já percebeu, não é exclusivo de fundo imobiliário, né? Mas como o nosso mercado tem uma liquidez mais reduzida, fica mais evidente a presença desses investidores. Porém, no início desse ano, a gente viu que alguns fundos entraram para índices globais, né? Alguns fundos imobiliários entraram para índices que são replicados por ETFs que têm bilhões de dólares em carteira, né? Então, qualquer movimento desses ETFs, quando vão rebalancear a carteira comprando fundos imobiliários, representa ali um incremento de liquidez muito grande na nossa indústria, né? Então, acho que é importantíssima a presença desse player na nossa indústria para poder suprir necessidade de liquidez, né? E aqui a gente observa justamente isso no gráfico. Então, saindo ali de 5% em 2017 para quase 12% em 2021, né? Acho que vale deixar claro que os fundos que foram capturados por esse índice global, né, os primeiros deles foi em março desse ano, né, então assim, depois, acho que a gente não trouxe aqui o gráfico, mas o nosso relatório inteiro lá mostra ali que até então, esse investidor estrangeiro, ele ficava zerado em compras e vendas, né, então você vê que ele não ficava direcional, então ele não ficava nem comprado nem vendido, né, e aí a partir de março desse ano, a gente já vê, né, assim, em janelas de rebalanceamento, o investidor estrangeiro super net comprador, né, em determinados ativos. E acho que vale só falar que esses fundos que foram capturados são aqueles mais líquidos, né? Hoje acho que tem 2 de tijolo e 2 fundos de CRI, né? Acho que um híbrido, na verdade, É Canip, HGLG, KNRI, quem é o outro? E KNCR. KNCR. É basicamente Quineia e o HGLG, né? Exatamente. É isso. Muito bem. Bom, então, só para concluir aquele slide ali, mostra que os fundos imobiliários estão chamando a atenção dos ETFs estrangeiros, né? Então, essencialmente é isso. E tá pegando uma fatia importante. É isso. E aí acho que só para dar um pano de fundo desse slide aqui, né, da mesa, um dos nossos escopos da mesa é agenda com reguladores. Então a XP como instituição a gente encabeçou ali o projeto para permitir
aluguel de cotas de fundo imobiliário, né, no final de 2020, ali foi um projeto que durou mais de um ano ali junto com a B3, e desde então a gente vem acompanhando, né, esse mercado de perto aqui e tentando fomentar isso de alguma forma, tá? Então, só o gráfico que a gente traz aqui é o volume em aberto, então quer dizer que o volume de aluguel em aberto, né, de BTC do mercado de fundo imobiliário, que é muito baixo, né, hoje, sei lá, 0,1 da indústria como um todo, quando comparado ao volume aberto de ações, chega a 2%, 2 a 3%, não é isso, Vini? Então a gente ainda está muito na infância disso, a gente está tentando, né, sofisticar o mercado, trazer novos instrumentos para trazer às vezes, né, uma ajuda na precificação dos ativos, né, uma sofisticação do mercado, mas acho que dado um pouco a questão, não só atual momento, mas também ali a questão da regulamentação para os FOFs, né, que hoje ainda é meio restritiva para eles serem tomadores de fundo imobiliário, essa indústria ainda não evoluiu muito. O que a gente vê aqui de volume aberto, e o Vini pode falar um pouco melhor, é a questão, assim, um dos principais fatores que geram isso é a arbitragem de ofertas, né? Então, a gente chegou a ver muitas ofertas, né, com um bom desconto ali versus tela. Então, o ativo negociava 110, a emissão vem a 100. Então, o investidor ele se antecipava na venda, na flipagem disso, né? Então punha esse lucro no bolso, pegava as cotas emprestados, né, para honrar com as vendas que ele antecipou ali. Então esse foi um dos principais motores desse começo. Só para a gente virar esse slide, eu vou fazer a pergunta que as pessoas querem saber. Eu posso afirmar categoricamente que o tal do operar vendido em fundo imobiliário não é o que está motivando a queda dos FIIs. É essencialmente isso. Não tem gás com gasolina suficiente para derrubar o mercado como está derrubando. É isso, correto? É muito pequeno, né? É muito pequeno. Além de ser pequeno, hoje em dia a taxa é muito elevada, né? Então, se você pegar a taxa média de aluguel, ela roda hoje por volta de 5% ao ano. Só para dar uma comparação, do Ibovespa é mais ou menos 0,60% ao ano. Então, assim, é caro você tomar aluguel, justamente porque o mercado é líquido, né? Uma questão que o Marco já adiantou porque a regulamentação não permite alguns FOFs, por regulamento também não conseguem fazer isso, e além disso, o fundo imobiliário ainda não pode ser dado como garantia, né? O que impede ali operar vendido. Então, é um mercado que ainda não evoluiu tanto, mas futuramente a gente... Pode falar, desculpa. Futuramente a gente enxerga que vai ser uma ferramenta muito boa, principalmente para esses fundos mais híbridos, né? Os FOFs de gestão ativa, enfim, tem como você realizar arbitragens e impulsionar ali algum tipo de estratégia. O pessoal está adorando a live, a gente está com praticamente 650 pessoas ao vivo, mas já passaram aqui quase 2.000. Então, assim, está muito legal. O que eu quero pedir para vocês agora, pessoal, é muita atenção, porque eu acho que esse é o slide talvez mais surpreendente que realmente muda a dinâmica da interpretação aqui. E só para concluir o tema anterior, eu fiz questão de enfatizar a pergunta, porque como a gente recebe aqui o tempo todo das pessoas, né, o pessoal falando, Baroni, esse negócio de operar vendido, eu falei para você que esse negócio ia acabar com o fundo imobiliário e não sei mais o quê, e a gente está vendo matematicamente de que não é isso que está derrubando a indústria, o mercado de fundos imobiliários. Esse slide é para se tirar uma foto e analisar com calma, porque ele é um divisor de águas de tudo que eu vi até hoje, nesses mais de 10 anos, observando o mercado de fundos imobiliários. Então, vai lá, esse slide realmente é impressionante. Não, legal. Acho que é importante pontuar, né, historicamente, como que é o comportamento de cada tipo de investidor, né? A gente vê que, historicamente, o investidor pessoa física é net comprador, né? Ou seja, a diferença entre compras e vendas dele é sempre para o lado da compra, né? Sempre comprador. Já o institucional local, ele historicamente é net vendedor. Por quê? Os FOFs, principalmente aqui, tem uma dinâmica
de comprar no primário e vender no secundário. E por conta disso, essa ponta aqui fica vendedora, né? E aí ali a gente também tem a participação do investidor estrangeiro, como o Marco falou nos slides anteriores, geralmente fica net zero, e quando tem rebalanceamento fica bem comprador, por enquanto, né? Acho que o grande diferencial aqui é quando a gente quebra esse posicionamento por segmento, né? Que aí a gente identifica ali padrões padrões e tendências de investimento ali de cada tipo de investidor que traz insights bem interessantes, né? Tá, antes da gente passar, eu posso dizer que como os FOFs, por exemplo, não estão conseguindo fazer emissões, agora eu estou meio que especulando com vocês aqui. Nós temos fundos multimercados que também compraram fundos imobiliários e que agora estão tomando resgate nas suas cotas lá. Às vezes para o cara ir para renda fixa, alguma coisa. Então, hoje você está tendo a pessoa física absorvendo aquilo que o institucional está entregando para o mercado. E uma coisa extremamente inusitada é que no momento de queda, a gente teve um crescimento na base aí de praticamente 30, 40 mil pessoas em outubro, pessoas físicas. Ou seja, no momento de queda, ao invés da pessoa física estar fugindo, ela está finalmente entendendo que é a hora de comprar. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Você está certo. E assim, acho que é muito importante pontuar uma questão, né? Você falou dos fundos multimercados e dos fundos de ação, tem essa questão dos resgates, né? E também tem a questão do custo de oportunidade ser diferente do custo de oportunidade da pessoa física. Então, assim, esse ponto aqui é um diferencial no posicionamento desses investidores nesse momento. Explica melhor, Vini. Então, assim, hoje, o investidor institucional, por exemplo, o fundo multimercado, a parcela que ele tem de fundo imobiliário no portfólio dele é praticamente irrelevante ali em relação a tudo que ele tem. Então, se ele quer fazer alguma movimentação e ver oportunidade de outros segmentos, os primeiros segmentos que ele vai tirar é justamente aquele ali que não tem tanta relevância no patrimônio. Já o investidor pessoa física, não. E quem investe no imobiliário, né, aquele investidor que se entrou pelos motivos certos, é aquele que busca renda, enfim. Nesses momentos ele vê uma oportunidade, né, e ele está cumprindo o papel diante dessa oportunidade. Então, acho que esse gráfico exemplifica isso. Então, vamos lá. Vamos traduzir para a turma toda aqui. Eu sou um fundo multimercado lá de 3 bilhões em patrimônio. E eu tenho lá 30, 40, 50 milhões em fundos imobiliários, que é muito pouco para o meu patrimônio. Eu estou tomando resgate, porque o mercado agora está indo mais para renda fixa, etc. O meu fundo multimercado tem lá D mais 20 para pagar, tudo bem. Eu olho para a bolsa também está caindo e eu posso ganhar mais na bolsa. Eu olho para a renda fixa, eu estou tendo algumas oportunidades de pré-fixados, etc., que eu também posso arbitrar. Bom, em quem que eu vou tirar? Quem que eu vou tirar? Vou tirar fundo imobiliário, eu vou bater no fundo imobiliário. Ele é pouco representativo, eu comprei esse negócio porque eu queria entregar aqui um alfa, mas não deu muito certo, então vamos tirar isso aqui da carteira logo e vamos direcionar para outros lugares que eu tenho um custo de oportunidade mais favorável. E começam a colocar venda e eles não querem olhar book. Para eles, tanto faz, vai entrando em leilão, tudo bem, eu vou vendendo. Só que a pessoa física, ela não tem cacife para ir absorvendo isso tão rapidamente. Então, a velocidade de vendas é maior do que a capacidade do pequeno investidor, pessoa física, de absorver tudo isso. E aí esses movimentos vão se alargando, se intensificando, e fica essa sensação que não vai parar de cair nunca. Pelo amor de Deus, Marco e Vini, me corrijam se eu estiver falando errado ou fazendo uma leitura equivocada. Vocês têm total liberdade. Não, é exatamente isso, professor. Além disso, o fundo multimercado e o fundo de ação, ele não tem o fator que o FOF tem de vender, só poder vender coisas com ganho de capital para poder distribuir isso ou para não ferir a distribuição de dividendo dele, né? Então ele tem um apego a preço muito menor do que o institucional, o FOF ali, que tem mais afinidade com o setor. Então você está 100% certo. Perfeito. Em outras palavras, se eu sou um fundo de fundo, se eu vendo com prejuízo, o meu cotista vai ficar quase que sem renda. Se eu sou um fundo multimercado, eu vendo com prejuízo, não muda nada, aquilo ali é cotizado mesmo e vamos para frente, né? E a pessoa física do lado de cá peitando um caminhão desenfreado vindo
numa E tem ribanceira. outra também, né? Assim, acho que um dos outros bolsos que vinha ajudando, né, a segurar um pouco o Era mercado, o que a gente FOF. viu, não, além do FOF, eram as fundações, né? Então, com Boa. juros a 2, a gente via muita fundação comprando no secundário também, e isso dava um certo suporte. Agora que, né, você vê as NTNBs, né, pagando prêmio de 5% ali, inflação mais 5%, eles já É a estão meta mirando. atuarial dele. Já tá mirando para lá. Eu não vejo eles vendendo, tá? Eles não são muito vendedores, mas eles pararam de comprar, entendeu? É mais isso. Marco e Vini, tudo que nós estamos falando aqui não é hipótese. Vocês têm um maior market share do mercado, é o que está acontecendo. Nós estamos trabalhando com talvez. É Exatamente. exatamente isso, é a leitura, correto? Por isso, É o nosso color, como a gente fala. exatamente. Por isso que a live é um raio-x mesmo. E, de novo, pessoal, eu fiquei muito empolgado. Eu estava tentando com a XP já há algumas semanas e eu achei sensacional quando deu tudo certo com compliance, tudo certinho, porque eu acho que essa live responde muitas das perguntas que vocês nos fazem aqui. Então, com dados, fica tudo mais fácil da gente trabalhar. Vini, desculpa, vai lá. Você queria desdobrar algumas coisas? Está com você aí. Acho que até puxando o gancho, o último gancho que o Marco falou aqui de fundação, acho que um fato, acho que vai ser positivo para o nosso mercado, é a questão da regulamentação dessas fundações, né? Em 2018 saiu uma instrução, que é a 4661, que ela diz que as fundações, né, EFPCs fechadas, devem até 2030 migrar os imóveis físicos para fundos imobiliários, né? Então tem um prazo aí para elas fazerem essa readequação e assim, se essa readequação realmente ocorrer, eu acho que deve ser muito positivo para o nosso mercado, né? A gente está falando aqui de um mercado muito grande. Hoje os fundos de previdência representam uma parcela bem significativa do mundo de fundos como um todo, né? Então, acho que isso fazendo aqui um ganchinho, acho que pode ser muito positivo futuramente para o nosso mercado, tá? Mas voltando aqui para o posicionamento dos players e olhando aqui para o segmento de fundos de CRI, a gente tem um gráfico aqui muito interessante, que é esse da esquerda. Nele, o que a gente mostra, né? Então, no eixo da vertical, a gente tem ali o posicionamento, ou seja, tudo que está acima da linha horizontal ali é comprador. Então, investidor, pessoa física ou institucional local, comprador. E abaixo, vendedor, né? E no eixo da horizontal, tudo que está à direita tem um preço maior do que o valor patrimonial, né? E à esquerda, o oposto, né? Abaixo do patrimonial. E o que a gente observa? A gente observa que o comportamento do institucional local e das pessoas físicas é muito diferente nesse segmento, né? Então, as pessoas físicas estão comprando fundos que entregam uma renda superior. A maioria dos fundos aqui está pagando na casa de 1% ao mês, né? Então, assim, o fundo de FII tem subido bastante por conta do nível da inflação, e os institucionais estão aproveitando isso daqui para gerar ganho de capital. Então, está casando ali esse movimento, né? FOF gerando ganho de capital e pessoa física buscando a renda, né? E aí por isso que a gente vê que tem um equilíbrio nesse segmento que acabou não caindo durante todo o período, né? E aí, no gráfico da direita, a gente faz um cálculo aqui para fazer um dividend yield do setor, né? E a gente vê ali o dividend yield bem elevado do segmento de fundo de CRI, né? Já está na casa dos 12%, né? Então, é bem atrativo ali se a gente comparar com demais oportunidades no mercado. Né? Isso aí. Aqui olhando isento, né? Acho que só vale lembrar sempre que é isento para o pessoa física. Exatamente. Aqui olhando para a laje corporativa, o que a gente observa? A gente observa que, no geral, no somatório de tudo, o institucional local é vendedor e pessoa física é comprador. No entanto, tinha alguns dados outliers, né? E se a gente tira esses dados outliers, a gente vê que o institucional local, na verdade, é comprador, tá? Na média ali, ele compra bastante esses fundos porque ele vê que tem uma oportunidade de ganho de capital no futuro, tá? Então, ele olha para o mercado privado, né? Para as negociações que estão acontecendo no mercado privado, olha para as cotações que tem no mercado secundário e vê que está descasado uma coisa com a outra, né? E aí que vem as compras ali do institucional local. Então, aqui acho que
Vale mencionar que foi um fundo só, né, de lajes corporativas mais AAA que teve sim uma saída, né, acho que a gente acha que é de um fundo multimercado, um fundo de ações que vendeu esse papel, que fez com que o setor inteiro pesasse para net vendedor. Se a gente tirar esse fundo especificamente, todo o resto é net comprador. Então seria acho que um dos únicos setores que a gente vê o institucional comprando mais. Isso e shopping também, se não me engano. Você se incomoda em falar? É o BRCR, alguma coisa? Você não quer falar? Não tem problema. Se você achar que não é bom falar, não tem problema. É um AAA, a gente prefere não falar, mas é um Tá dos bom, AAAs novos aí. porque Mas o a pessoal gente já pergunta viu que muito esse do BRCR. movimento já se encerrou, pelo que a gente viu. Tá bom, Não beleza. é o BSR, tá? Não é? Ok, Não beleza. é. Legal. Aqui, né, a gente vê também o comportamento da negociação dos fundos de fundos, né? Então, a gente vê aqui institucional local é net vendedor e pessoa física net comprador, né? Eu acho que é muito interessante notar aqui o quão descontados esses fundos estão hoje, né? Se você olhar para um fundo de fundo hoje, ele tem um desconto na casca, né, que é nele mesmo, e tem um duplo desconto ali quando você olha para os ativos dentro dele, né? Então, tem muito fundo de fundo que tem 50% do patrimônio em fundo de tijolo, e se você fizer a conta da patrimonial destes fundos dentro dele, você vai ver que o desconto real é muito grande. E por conta disso, nos fundos que tem ali acima de 15%, 20% de desconto em relação ao patrimonial, tem outros FOFs aproveitando essa oportunidade para comprar no secundário também, tá? Então, assim, é um segmento que sofreu muito e parece que chegou num ponto ali que tem atraído a atenção de alguns players, tá? Aqui olhando para logística, né? Então, logística, a gente vê que pessoa física demanda bastante esse tipo de ativo, né? Acho que foi um segmento que passou muito bem ali pelo ano de 2020, né? 2021, toda a pandemia, se provou um setor bem resiliente, né? E pessoa física caiu nas graças das pessoas físicas que mês após mês ali ficam net compradoras, né? Já o institucional local aproveita esse bolso comprador para poder vender ali, fazer algum caixa, tá? Acho que esse é o... Só para deixar mais claro para todo mundo, net comprador é quando as vendas, vamos lá, me ajuda, as compras menos as vendas ficam positivas. É isso aí. É isso, ok. Muito bem. Shopping está invertido. Shopping está invertido. Então, aqui a gente vê pessoa física net vendedor, né? E institucional local net comprador, né? Então, aqui, institucional vendo ali que quando tudo voltar à normalidade, talvez esse seja aqui um setor que tenha boas oportunidades, né? Acho que é interessante notar no gráfico da direita o comportamento da pandemia em relação ao dividend yield do fundo, né? Então, a gente vê ali, meados de abril, o dividend yield despencando, né? Aí chega lá em outubro de 2020, tem aquela recuperada, depois vem a segunda onda, e aí o dividend yield desaba de novo. Mas agora voltou a ter uma progressão, né? Já está voltando aí a patamares pré-pandemia. E aí, o institucional aproveitando toda essa movimentação para comprar novas posições em shoppings, né? Acho que isso é interessante. Muito bem. Você vê que o institucional ele acaba mirando mais os setores que têm maior potencial de ganho de capital, né? E porque é uma forma dele também futuramente fazer uma gestão né, quando isso gerar lucro, gerar ganho de capital para ele fazer uma gestão do dividendo dele. Uma coisa interessante aqui é a questão comportamental, né? Então a gente viu que fundos de CRI, por ter seu yield, seu dividend yield nominal alto, acaba atraindo bastante o investidor pessoa física, e ele atuou, foi uma contraparte essencial para segurar o mercado. Já a shop e logística também é outro setor que foi pouco impactado e ficou bastante em evidência, né? Todo mundo pedindo Mercado Livre em casa, isso tem que vir de algum galpão, né? Então acho que caiu na graça do povo ali e foi um mercado, foi um setor que se mostrou mais resiliente durante a crise. E por outro lado, shopping, que foi depois de hotéis, né? Acho que foi o setor mais impactado ali. Se vê também uma fuga desse setor por parte do varejo, enquanto os investidores institucionais viram uma boa oportunidade para comprar.
Bom, a gente já está com 45 minutos, terminamos a sequência de slides, agora eu quero levantar algumas bolas rápidas com vocês para a gente ficar mais uns 5, 10 minutos antes de encerrar. Perguntas meio especulativas aqui do meu lado, tá? A diminuição da liquidez pode indicar, porque vocês fazem estudo de fluxo, de fluxo. A diminuição da liquidez pode indicar que a gente já está chegando no momento em que, tipo, não tem mais o que fazer, agora é esperar as coisas acontecerem para o mercado voltar. Ele ele entra também nesse marasmo, ele fica meio perdido na precificação. Faz sentido a minha pergunta? Faz sentido, acho que é exatamente isso, né? E aí eu imagino que o momento para isso voltar a acontecer é quando a gente chegar ali no nível de juros que estabiliza e aí muda a tendência, né? Acho que a gente está justamente nesse momento aí que o mercado reduz o volume, reduz o nível de negociação e aí espera ali uma nova precificação e mudança do ambiente macro, né? Mas assim, acho que é bom levantar sempre que os fundamentos são os mesmos, né? O investidor que montou posição pelos motivos certos deve estar confiante ali na estratégia que desenhou. O mercado ele entra um pouco em deadlock ali, né? Você vê muita gente não quer pegar a faca caindo, né? Assim, vai esperar a faca cair para pegar ela do chão. Acho que tem muito disso, mas eu defendo ainda, né? Que assim, por mais que as perspectivas ainda não são claras, né? A gente está num momento muito melhor do que a gente estava em 2016, 2015, 2016 ali, que né, assim, também juros não tinha teto, bateu, sei lá, 14,25, a inflação também estava descontrolada. Acho que agora a gente tem, por mais que alguns desafios, me parece que será um ciclo muito menor, mais encurtado ali, né? Então a gente estava vendo algumas previsões, talvez assim, 2022, né, os juros, né, deve bater lá seus 11, mas a partir de 2022 em diante, 2023, ali acho que final de 2023, Selic já final do ano para 7,25, 7,50, então a gente vai ver um ciclo expansionista ali, acho que pós-ano eleitoral também que é importante. É aquilo que eu sempre falo, né? A pessoa vê caindo, fala assim, deixa cair mais, que uma hora eu compro, né? E aí esse deixa cair mais, o book vai ficando cada vez mais raso, e aí qualquer movimentaçãozinha, qualquer 1.000 cotas que alguém vende, derruba 2,5%, aí a pessoa às vezes vai olhando aquilo ali e vai se incomodando cada vez mais. Mas a liquidez minguando já é um sinal de que a gente pode estar chegando nesse momento. Não vou falar de reversão e sair subindo disparado, não é isso. Quem já acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu não sou desse tipo de pessoa. Mas me parece que isso já está próximo de acontecer, né? Agora, o Marco tocou num ponto importantíssimo. A gente que já acompanha fundo imobiliário há mais tempo, vamos chamar a crise que nós tivemos no corporativo 12, 13, depois a crise na indústria de fundos imobiliários, quando o juro bateu 14 em 2016, as condições macro e as condições imobiliárias eram muito diferentes do que a gente está vendo hoje. Eu estava em São Paulo na semana passada no evento do GRI e fica evidente que do ponto de vista imobiliário, a demanda imobiliária está muito mais sólida. Então, assim, tem problema na indústria de fundos imobiliários? A minha leitura é que não. A gente pode ter uma emissão meio torta aqui, uma emissão meio torta lá, um gestor que escorrega aqui e um gestor que escorrega lá. Mas é bem diferente da indústria que nós tínhamos em 2012 e a indústria que nós tínhamos em 2016. Concordam comigo? Concordo, acho que a gente teve uma entrada de assets independentes muito boas de lá para cá também, né? A gente conseguiu conscientizar o público de que fundo passivo, monoativo, talvez não seja o melhor caminho, né? Então a gente já viu uma consolidação disso acontecendo, e a gente vê gestores muito bons montando gamas de produtos, né? Investindo em logística, enfim, ele consegue atender e ter uma expertise mais 360 ali dentro do seu setor. Então a gente viu uma sofisticação muito forte na indústria, e esses avanços regulatórios, como, né, cotas de FII poderem ser shorteadas, isso também serve como um instrumento para, eventualmente, quando isso voltar, ter um certo controle maior do que talvez ali final de 2019, né, que a gente via XPIN a 170, Pátria Corporativa a 160, né, que era assim, totalmente desprecificado. Fora do preço. Né? Vini, estamos com quase 900 pessoas ao vivo nos nossos canais. Olha que live bacana.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue dar um cheiro só, se as pessoas estão, algumas pessoas físicas, tudo, estão ainda querendo vender fundo imobiliário para ir para ações, alguma coisa assim? E aí eu falo que o flow, me corrija também se eu estiver errado, hein? O flow ele pode ter algumas derivadas, e uma das derivadas é chegar uma hora que fala assim, pô, agora a ação tá barato demais. Então, assim, eu vou vender meu fundo imobiliário e vou para ação, porque quando esse negócio voltar, eu vou ganhar mais rápido na ação. Começa a ter um pouco disso também, ou é muito devaneio da minha cabeça aqui? Começa a ter um pouco, mas assim, acho que o movimento não é tão claro, né? Acho que é muito importante ressaltar o quanto que a indústria cresceu ali em número de investidores, né, nos últimos anos. Então, assim, tem muita gente nova que nunca passou por momentos como a gente está passando hoje, né? Então, ali, marinheiro de primeira viagem, todo mundo está no mesmo barco. Enfim, é difícil você prever como que as coisas vão se dar aqui para frente, porém, a gente viu que o nível de vendas, né, o nível de vendas no mercado como um todo vem, de certa forma, ali se estabilizando. Então, acho que já é algum viés. Mais uma perguntinha. O fundo mais líquido, ele tende a ficar mais volátil naturalmente também? Então, depende. Depende. Assim, tem fundo que negocia bastante, porque tem uma base muito concentrada de institucionais que acabam se posicionando em cada ponta, né? E tem muitos fundos líquidos que têm muitos cotistas. Geralmente, o fundo que despenca mais rápido ou sobe mais rápido é aquele que tem uma base muito mais concentrada, né? Mas é difícil falar, é muito caso a caso. Não dá para cravar qual que muda, né? O que a gente tem notado, depois o Marco até me complementa, é que os fundos que têm a pedra de negociação muito rasa, eles podem sofrer, por exemplo, de uma venda isolada e depois o mercado seguir nessa dinâmica de preço por conta dessa venda que, assim, em termos nominais, não é tão relevante, tá? Então, a gente vê muito isso acontecer no secundário. E acho que vale a gente falar dois conceitos aqui, né? Então, a gente, como uma mesa dedicada para o mercado de fundos imobiliários, a gente tem uma agenda muito educativa com a nossa base, né? Com a nossa custódia. Então, a gente notou que muitas pessoas não sabiam dos fatores de liquidez ou da escassez de liquidez no mercado de fundo imobiliário e acabavam mandando uma ordem a mercado e enfim, isso danificava muito a pedra. Então a gente tem uma agenda, né, mensal educativa com a nossa base, com os capitães de produtos que a gente fala de cada escritório, para falar qual é o melhor jeito de executar, para acessar a mesa para uma execução diferenciada, né? E além disso, a gente também é formador de mercado. Então hoje a gente é formador de mercado de cerca de 24 fundos, tá? Então, isso é um serviço que a XP basicamente foi precursora lá atrás e hoje a gente é contratado pelos gestores dos fundos para sermos formadores de mercado. O que é isso? A gente fica a todo momento, tanto na compra quanto na venda, tentando trazer uma estabilidade maior de preço e uma profundidade maior. Né? Então, não chega a ser arbitrador de preço, mas é sim trazer uma estabilidade e uma profundidade maior para a pedra, que com o tempo, né, no médio e longo prazo, isso você vai pulverizando mais a base, né, e aumentando o número de cotistas. Isso traz um benefício enorme, né, para o fundo, tanto na questão de preço, na questão de pulverização da base, volatilidade. E a gente tem conseguido mostrar isso através de números e hoje, né, a gente saiu, acho que do início de 2020, de 4 fundos para agora 24 fundos. Então, esse é um outro escopo nosso aqui. Última pergunta para a gente encerrar. Dá para mapear na mesa de vocês o tamanho desse investidor? Ou seja, é aquele investidor que está comprando 20 cotas, 30 cotas, realmente o pequeno investidor, uma vez que grande parte do nosso mercado é aquele de menos de 50 mil reais, né? Ou você começa a sentir que é uma pessoa física, mais perfil aí, um private, um alta renda, seja lá o que for. Dá para mapear isso também ou não? Quer falar, Vini? Vai lá. Vamos lá. Acho que um padrão de comportamento que a gente observou bastante é que o investidor mais private, ele ficou mais comprador nesse momento atual, tá? Então, é um investidor que assim, geralmente ele é muito bem assessorado, né? Tem todo um suporte ali personalizado por trás das decisões de investimento. E esse investidor, dado o custo de oportunidade de outros ativos que ele tem acesso, que não está aberto no mercado como um todo,
ainda assim é comprador ali de fundo imobiliário, tá? Então a gente vê que tem essa atratividade, né, para o investidor que tem um maior porte. Acho que são bem indicativos, né? Gente, não sei como agradecer vocês, tá? Muitíssimo obrigado. Eu acho que deu para responder e tirar um pouco. Eu acho que sim, como é que a gente resolve o problema do mercado? Trazendo conhecimento, trazendo uma informação isenta, de qualidade, transparente, limpa, dados, entendeu? Para mostrar para vocês que não há um problema nos fundos imobiliários que a gente recebe. Por que esse fundo está caindo? Por que esse fundo está caindo? Na verdade, às vezes um fundo cai antes do outro, né? E depois o outro vem atrás. E aí o pessoal fica nessa, então dá aquela sensação de que sempre tem um que está caindo mais do que o outro, mas na verdade eles estão caindo juntos, só que talvez em dias, em momentos diferentes. É um movimento sistêmico, o pessoal da XP faz esse mapeamento e está aí mostrando para vocês. Gente, eu queria agradecer mais uma vez o compliance da XP de ter liberado vocês aqui para participar. Um abraço para o Lucas, que fez essa ponte com a gente, o Lucas Stefanini, muitíssimo obrigado. E eu passo para vocês para as considerações finais aí. Começamos pelo Vini? Vamos lá. Então, primeiramente, obrigado pelo espaço, né? A gente sabe que o seu canal tem muita abertura com o mercado e é difícil você atingir tanta gente de uma vez só, né? E a gente montou nossa mesa, a gente pauta o nosso trabalho aqui justamente para evoluir, né? Acho que todo mundo que trabalha com fundo imobiliário é muito envolvido com o segmento, né? E a gente também é assim, e está aqui é uma boa oportunidade de compartilhar nosso conhecimento e poder ajudar as pessoas a investirem melhor, né? E ter mais informações, ter mais transparência no mercado. Então, acho que a mensagem final é essa. A gente tem uma página de conteúdos que a gente solta diariamente no conteúdos.xpi. Então, por lá também vocês vão conseguir ter acesso ao nosso relatório e todos os outros conteúdos que a gente solta aqui pela mesa, tá? Boa. Acho que faço das palavras do Vini as minhas e agradecer você, professor, por esse espaço, por disponibilizar esse canal super importante para a gente mostrar nosso trabalho e queria colocar, né, a nossa mesa à disposição para qualquer, né, assim, dúvida que eventualmente tiver, podem nos acessar, a gente é super acessível, né? A gente, além do Vini, do Lucas Stefanini, a gente também tem a Fernanda, que compõe a mesa, e ela é mais focada ali no segmento de pessoas físicas e tem ajudado bastante também nessa frente de educacional e de execução também. Então, né, um time bem completo, dedicado para o setor, e enfim, a gente está à disposição. E obrigado novamente. E mais uma vez eu quero lembrar, essa turma que está aí, pessoal, não é do time de gestão da XP, é do time da mesa da XP, uma mesa que faz todo um trabalho de análise de fluxo, um trabalho educativo. Não são eles que tomam decisões dos fundos de shoppings, dos fundos corporativos, é outra turma lá da XP que gentilmente liberou aqui para que pudessem participar de uma live aqui comigo. Tá certo? E olha só, queimei um pouco da minha língua, hein? Pessoas físicas comprando o fundo imobiliário, e eu falando, a pessoa física está vendendo, e na verdade as pessoas físicas estão comprando. Então significa dizer que esse trabalho educativo que a gente faz é de formiguinha, é devagarinho, mas está funcionando e as pessoas físicas estão entendendo, está dando resultado, entendendo que a gente está no momento. Vá devagar, continue fazendo seus aportes, siga seu plano previdenciário, um dia de cada vez, entenda que nessas horas realmente incomoda quem já comprou, incomoda ver o patrimônio caindo, mas lembre-se, cada cotinha que você compra é uma maquininha a mais de fazer dinheiro que você está comprando por longo prazo, e uma hora são ciclos, uma hora as coisas vão se ajustando e voltando para os seus devidos lugares. Vini, muitíssimo obrigado, Marco, muito obrigado, um forte abraço a vocês, uma boa semana, né? Começando a semana numa terça-feira, né? Ficou um pouquinho mais curta, tá bom? Obrigado, Fechou. gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço, valeu, tchau, tchau.